Segundo o repórter Túlio Amâncio, repórter da Band, nosso colega, o presidente Lula encerrou rapidamente uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, porque já estava com dores de cabeça, né? Pouco depois do encontro, que durou mais ou menos meia hora, o presidente foi para a unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês às 6 horas da tarde e às 10h45 da noite foi transferido da capital federal para a cidade de São Paulo, onde o presidente chegou por volta da 1 da manhã. E aí, portanto, houve a necessidade de cirurgia na identificação dos exames de imagem depois dessas dores de cabeça. A gente vai entender, inclusive, um pouco melhor, entender esses procedimentos que foram realizados, até porque desde aquele dia em que o presidente bateu a nuca enquanto cortava as unhas do pé, lembra, no banheiro do Palácio da Alvorada, é claro que isso acendeu um sinal de alerta, né? Dia 19 de outubro. Exatamente. E ali a gente ficou acompanhando muito de perto, até mesmo pela idade do presidente da República, né, gente? Então, tudo, nesse caso, preocupa, ainda mais quando você fala de uma intervenção na cabeça. A gente vai entender, inclusive, qual o grau de delicadeza desse tipo de cirurgia. Uma cirurgia que é invasiva, então a gente fica de olho não só na atualização do que os médicos devem apresentar em relação aos detalhes. Foi uma cirurgia bem sucedida, essa informação é importante, mas saber os detalhes dessa cirurgia, dos exames pós-cirúrgicos, porque eles também serão fundamentais para que se identifique se de fato essa cirurgia resolve o problema ou se há necessidade de novas intervenções a partir daí. Conosco, a partir de agora, está a neurocirurgiã Diana Santana, do Hospital Sírio-Libanês, que não atua, importante que se diga, não atua diretamente no caso do presidente Lula, mas vai nos ajudar a entender sobre esse quadros de saúde semelhantes aos enfrentados pelo presidente Lula. Doutora, muito obrigada por nos atender nessa manhã. E a gente quer entender exatamente, Obrigada a você. compreender. Bom Bom dia. dia, obrigada, viu? Que cirurgia é essa exatamente? Em que casos ela tem de ser realizada? Bom, essa cirurgia, a craniotomia para drenagem de hematoma subdural, ela é uma cirurgia que, dentre os procedimentos que a gente faz, ela é relativamente simples e, em geral, é necessário quando o paciente que tem esse quadro de hematoma, ele apresenta algum sintoma neurológico, como o caso de dor de cabeça. Às vezes o paciente que tem esse problema, ele pode ter um déficit neurológico, como uma diminuição de força em um dos lados do corpo, ele pode ter, às vezes, alteração da fala, e, às vezes, quando o paciente se apresenta clinicamente dessa forma, faz realmente um exame de imagem, e se é evidenciado o hematoma, é feita essa cirurgia de craniotomia. Quando o paciente não tem sintomas, mas o volume, o tamanho desse hematoma é um tamanho limítrofe, que pode, no futuro, causar também algum sintoma mais grave, também já é realizado esse tipo de procedimento. A senhora descreveu aí alguns sintomas que não eram, né? Não se encontravam até onde a gente sabe presentes no presidente, que se assemelham muito, doutor, ao sintoma de um AVC. Existe uma relação entre as duas coisas? Na verdade, os sintomas eles podem se assemelhar realmente com o sintoma do AVC, que se caracteriza por um déficit neurológico focal, mas o processo ele é diferente de um AVC, porque o AVC ele acontece por uma isquemia de uma determinada região do cérebro, por falta de sangue e oxigênio, porque acontece por conta, às vezes, de uma obstrução arterial. O AVC ele também pode se caracterizar, às vezes, como um AVC hemorrágico, que é quando um desses vasos ele rompe e ocorre um extravasamento de sangue aí no parênquima do cérebro, mas o hematoma subdural ele acontece entre o cérebro e uma membrana que reveste ele. Então, o sangramento do hematoma subdural ele não está dentro do parênquima cerebral, ele está entre essa membrana e o cérebro, mas como ocorre indiretamente a compressão do parênquima cerebral que está ali adjacente àquele sangramento, pode acontecer sintomas neurológicos que são muito parecidos com os sintomas do AVC. Bem, falando sobre o procedimento, doutora, então, como a senhora está explicando, né, esse sangramento ele fica entre o crânio, entre o osso e essas membranas que protegem o cérebro, que são as meninges, né, imagino. Quer dizer, então não é uma cirurgia exatamente invasiva, né, os médicos não vão chegar até o cérebro. E eu pergunto para a senhora o fato de o presidente ter 79 anos de idade. Isso, interfere na recuperação dele?
E 2, o fato de ele ter essa idade mais avançada acabou favorecendo, entre aspas, a formação desse hematoma? Bom, essa doença, né, neurocirúrgica, o hematoma subdural, realmente é uma doença que é muito mais comum no paciente idoso. O que ela acontece principalmente porque o cérebro do idoso, o tamanho dele, ele diminui, né, ao longo da vida. O nosso cérebro, ele vai perdendo água, né, ele vai desidratando. É como se fosse uma esponja que a gente deixa ali no sol, ela vai perdendo líquido, ela diminui de tamanho, e isso acontece também no nosso cérebro ao longo da nossa vida. Isso é um processo que é natural. E aí, nessa diminuição de tamanho, existem alguns vasos que conectam essa membrana que eu expliquei para você ao parênquima do cérebro. E quando a gente tem um cérebro do tamanho normal, né, quando a gente é jovem, esses vasos, eles quase não são visíveis. Mas à medida que o cérebro vai atrofiando, ele forma como se fosse teias de aranha. A gente chama de vasos em ponte. E nisso que ele fica, o cérebro mais atrofiado e o vaso mais esticado, quando ocorre um mecanismo como uma queda, onde acontece um movimento de aceleração e desaceleração, pode, nesse vaso que está pendurado, né, ele pode se romper e ir minando sangue, gotejando sangue ao longo dos dias e da semana. Como o cérebro do idoso ele é um pouco menor de tamanho, esse sangue ele vai se acumulando ali ao longo das semanas e às vezes ele não é perceptível, mas à medida que ele chega num volume máximo, né, que ele já preencheu aquele espaço, preencheu aquela cavidade e começa a comprimir o parênquima do cérebro que está abaixo, aí é que ele passa a ter algum sintoma neurológico e aí o paciente procura o cuidado médico. Então, de certa forma, a atrofia cortical ela acontece realmente por conta da idade, mas como é uma patologia que é muito comum e, em geral, como não há invasão, né, desse sangue no parênquima do cérebro, o cuidado pós-operatório, a recuperação pós-operatória desse paciente, ela é muito boa, porque a cirurgia realmente, como você falou, não é uma cirurgia que você vai entrar no parênquima do cérebro para remover, né, esse coágulo, ele está ali depositado acima, né, do parênquima cerebral, então é uma cirurgia que realmente é muito tranquila, é uma cirurgia que em geral é rápida e a recuperação desses pacientes em geral é muito boa. Chega aqui a informação por parte da médica do presidente Lula, que passou esses detalhes para Band, para a reportagem da Band, de que o presidente deve ser liberado provavelmente na próxima semana. O indicativo é bom, portanto, doutora? Normalmente é isso mesmo? Ele fica na UTI? São prazos relativamente curtos de internação nesse pós-operatório? E há risco de sequela ou esse risco é muito baixo? O risco de sequela é muito baixo, tá? Principalmente porque o paciente já chegou com um quadro neurológico bom, com um quadro de dor de cabeça, e ele não há, pelo menos, nenhum relato de nenhum déficit neurológico pré-operatório. Então, quando isso acontece, em geral, o pós-operatório costuma ser muito bom, o paciente tem um risco muito pequeno de ter qualquer tipo de sequela neurológica. Em geral, a internação é rápida mesmo, essa cirurgia é uma cirurgia que, em geral, dura em torno de 40 minutos a 1 hora. A gente sempre coloca o paciente para uma recuperação pós-operatória da UTI para monitorar principalmente os parâmetros vitais, não necessariamente por conta da gravidade da cirurgia, mas mais para monitorar. Pacientes, em geral, idosos, eles têm morbidades como hipertensão, diabetes, né? E isso alguma doença cardiovascular, e você no ambiente de terapia intensiva você consegue monitorar de uma forma mais adequada, né, esses parâmetros vitais, e é o que acontece em geral nos pacientes que são submetidos a tratamento de hematoma. Então, passa por essa breve recuperação na UTI para monitorar os parâmetros vitais, e aí esse paciente com 1, 2 dias, em geral, ele vai para a recuperação no quarto, e a internação hospitalar em torno de 1 semana, e a recuperação total, o paciente fica bem ali em torno de 2 semanas, a no máximo 1 mês, mas já dá para voltar para as atividades quando a cirurgia é tranquila, quando o paciente tem uma boa recuperação. Com 15 dias já é possível voltar às atividades normalmente. Mas é uma atividade de presidente da República, né, doutora? Todo médico recomenda, depois de uma operação grave,
que a pessoa evite o estresse. Bom, vá tentar evitar o estresse negociando pacote de cortes com o Centrão. Com o Lira, né? É difícil mesmo, Pois, né? pois é, tem alguma limitação do tipo para o trabalho de um presidente da República nessa condição? Ele pode viajar, por exemplo? Pode entrar num avião para um voo internacional? Bom, nos primeiros dias de pós-operatório, não, a gente não recomenda, até porque a gente precisa de cuidado do paciente para a gente ficar de olho, né? E uma das principais complicações para esse tipo de cirurgia são complicações inerentes ao local da cicatrização, da cicatriz cirúrgica. Então, pode ter risco de infecção. Então, se você entra em contato com um ambiente poluído, se você entra em contato com outras pessoas, né, pode infeccionar a ferida cirúrgica e isso trazer uma complicação adicional a esse procedimento. Então, eu, particularmente, eu não deixo meus pacientes pelo menos 15 dias terem contato nenhum com nenhum tipo de pessoa, e isso inclui também, obviamente, viagens internacionais ou viagens de avião, mas mais para que a gente possa ficar de olho ali no paciente, né, no dia a dia, porque se tiver qualquer complicação, a gente está sempre perto para evitar qualquer complicação desnecessária e também para cuidar da cicatriz cirúrgica. Evitar Arthur Lira, então. É a recomendação médica da doutora. Ô, doutora, perguntas dos nossos ouvintes que estão gostando muito da aula, inclusive, né? Estão aprendendo muito sobre o que está acontecendo com o presidente da República. Mas o Gabi, ele pergunta o seguinte: é comum que o cérebro tenha sangramentos tantos dias depois de uma pancada na cabeça, como aconteceu, né, com o presidente Lula? Por que isso acontece? E se esse hematoma poderia ser evitado de alguma forma? Uhum. Sim, é comum que esse sangramento seja, esse surgimento, né, do sangramento seja tardio, né? E justamente hematomas subdurais essa é a característica principal. O paciente ele pode ter um traumatismo, né? Teve aquela coisa que eu falei para vocês desse movimento de aceleração e desaceleração. Esses vasos em ponte, eles se rompem e vai acontecendo um sangramento que é pequeno. Ele vai sangrando ali devagarzinho e aí ele leva um tempo para preencher esse espaço que a gente chama de espaço subdural. Em geral, são semanas e, no caso, quase 2 meses após que houve o surgimento de alguns sintomas, justamente porque foi pingando ali devagarzinho e preenchendo ali aquela cavidade, aquele espaço que demora realmente um certo tempo para ser preenchido, de um volume a ponto de causar uma compressão do cérebro e algum sintoma neurológico. Então, é realmente o comum de hematomas subdurais, como esse caso, demorarem semanas, às vezes até poucos meses após o caso de queda. E para evitar que isso aconteça, existe a prevenção, obviamente, de queda. Isso, no idoso, a gente tem que prestar muita atenção, né, nos nossos familiares, nas pessoas que estão próximas a gente, para a precaução de quedas com esse tipo de paciente. Então, não colocar tapetinho, né, no chão, evitar colocar mesas, aquelas mesas pequenas que a pessoa pode tropeçar ou cair. Então, às vezes, pacientes que têm dificuldade de mobilidade, o andar com a bengala ou com o andador, pacientes que têm dificuldade visual, sempre fazer uma avaliação preventiva com o oftalmo, porque tudo isso pode ocasionar quedas e é a queda que é a causa desse tipo de sangramento, principalmente. Doutor, uma última pergunta. Que bom, para quem acordou agora, e eventualmente possa estar confuso, o presidente Lula foi internado às pressas no fim da noite de ontem, no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na verdade, ele foi para o Sírio-Libanês de Brasília, depois foi transferido para São Paulo, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico para drenagem de um hematoma. Ele está internado na UTI, deve ser liberado na próxima semana. Doutor, o fato de... Obviamente, o Sírio-Libanês de Brasília tem todo o equipamento, né, para realizar uma cirurgia desse tipo. No entanto, o presidente foi transferido para São Paulo. Esse é um indicativo, terem colocado o presidente num avião para um voo de quase 2 horas, de que o caso não é tão agudo, não é tão urgente quanto poderia ser? Sim, em geral, os hematomas subdurais, como eu expliquei aqui para vocês, eles vão demorando ali algumas semanas e às vezes até alguns meses para acontecer. Então, como é um caso que ele vai aumentando de gravidade lentamente, é possível fazer a cirurgia de uma forma que seja no ambiente o mais adequado possível, com a equipe, né, de uma maneira mais adequada possível. Então, realmente não é um caso de extrema urgência, mas é preciso realmente solucionar com brevidade, né, para evitar que o paciente
tenha sequelas no futuro. Mas é um indicativo, sim, de que estava tudo bem e que ele veio para aqui, muito provavelmente, para estar de perto, né, com a sua equipe médica que já tem o cuidado rotineiro e ter as melhores condições para fazer a sua cirurgia. Muito bem, doutora Diana Santana, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada pela entrevista, doutora. Aliás, muito esclarecedora. Vários elogios dos nossos ouvintes aqui que conseguiram compreender muito bem. A senhora é muito didática. Muito obrigada e um bom dia de trabalho. Até.